Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus possa nos acompanhar. Bem pessoal, estou aqui já com a Bíblia aberta no livro de Marcos, capítulo 10, 46. Passarinho gosta de cantar, hein? Esse nosso mascotezinho aí. Aqui no livro de Marcos, capítulo 10, 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando ele de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Meus irmãos, eu tenho procurado nesses dias, como eu disse, Deus é o que dirige esse canal por meio do Espírito Santo. Ele que coloca no nosso coração qual vai ser o tipo de trabalho, qual é o direcionamento que Ele nos dá. E esses dias Deus tem colocado no meu coração um desejo de orar pelas pessoas que estão passando por problemas. A ferramenta que eu tenho para lhe ajudar chama-se oração. A mão amiga que eu posso lhe estender para lhe ajudar é oração. Você veja que esse cego, quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava passando ali, o que ele fez? Ele aproveitou a sua oportunidade de voltar a ver, de ser curado. Muitos, em outros lugares, ou ali mesmo, quando Jesus estava passando, eles estavam vendo Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Mas esse cego não. Ele viu Jesus, filho de Davi. Ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus poderia curá-lo. Hoje, ou talvez nesse momento, muitas pessoas passam por esse vídeo e não dão confiança. Esse aí é mais um. E eu não tiro deles, muitas das vezes, a razão não. Porque é tanto escândalo que acontece com pessoas com a Bíblia na mão, pregadores renomados, pregadores que são líderes de placas de igreja renomadas, que têm nome, que têm milhões e milhares de membros. Quantos escândalos que eles dão, que as pessoas acabam generalizando, achando que todos que têm a disponibilidade de estar num canal falando de Jesus, estão tudo no mesmo pacote. Pedro fala isso lá, dos falsos mestres que infamam o caminho do Senhor. Quer dizer, eles geram mal fama, mas a Bíblia fala que será severo a punição deles. Então talvez você está passando por esse canal como? Como quem está enxergando nós como um homem qualquer? Ou como quem vai crer
que por meio de nós, da nossa oração, o milagre, a cura, a libertação, a ajuda de Jesus Cristo vai chegar até você. Ele gritou. O cego gritou. E não gritou uma vez. Ele gritava cada vez mais. Porque estava diante dele a oportunidade de acontecer o que ele mais desejava, que era tornar a ver. Ele não queria continuar mendigo ali. Ele não queria continuar cego ali. Ele queria uma mudança na vida dele. E ele viu ali em Jesus Cristo essa condição. E como até o dia de hoje, em Jesus Cristo há a solução. Tanto para as curas internas como para as externas. Então, quando Jesus mandou chamar, ele estava tão disposto que ele deu um salto. Muitas das vezes, sabe o que nós precisamos? É dessa disposição. De dar um salto para a oportunidade que passa. Você veja que não faltou pessoas que mandavam ele ficar quieto, que o repreendia, para que se calasse. E o que não falta são pessoas que muitas vezes calar você. Inclusive na sua decisão com Jesus. Que nada, olha só, são tudo isso, tudo aquilo, olha os escândalos que está acontecendo aí com eles. Olha aí o mais novo escândalo que está sendo dito aí pela a mulher aí, que estão envolvidos em corrupção do INSS. Olha lá o outro lá que xingou porção de palavrão, vive aí em cima aí com o título de pastor, se envolvendo em política, falando mal de um, falando mal de outro. Muitas pessoas vêm repreender. E o próprio diabo trabalha na mente da pessoa para que ela não creia em Jesus Cristo nem na palavra de Deus. Mas nada impediu aquele cego de chegar até Jesus. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus provou a sua fé quando disse assim: o que te queres que eu te faça? Ele não pediu pão, ele não pediu peixe, ele não pediu uma esmola, ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Ele foi direto ao assunto: que eu torne a ver. E Jesus disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu gostaria que você desse uma pausa nesse vídeo e você pegasse um copo com água, deixasse aí o copo com água, que eu vou fazer uma oração. E no final dessa oração, você pode ver resultado da tua fé. Basta você crer. Tá certo? Então vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu li uma outra palavra antes dessa que diz que tudo é possível àquele que crê. E um homem que estava aflito lá disse: ajuda-me na minha falta de fé. Existem pessoas que elas vêm apanhado tanto da vida, meu Deus. Elas têm passado por tantas situações, meu Pai, que elas precisam que o Senhor as ajude na sua falta de fé. Quantos momentos eu mesmo, meu Deus, eu já enfrentei que me faltou fé. E eu já orei ao Senhor dizendo: ajuda-me na minha falta de fé. Porque às vezes é tantas situações. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, isolados. Só problemas. E às vezes nem são muitas, às vezes um só é capaz, ó Deus, de nos abalar. Porque somos seres humanos. Mas quando nós vivemos a fé, nós cremos num Senhor que está do nosso lado. Cremos num Deus que formou todo esse mundo e que inclusive nos formou, que Ele está do nosso lado. E nós colocamos a nossa fé nele e clamamos a Ele como estamos fazendo agora, ó Deus. Ele se volta, porque as suas mãos não estão encolhidas, seus olhos não estão fechados, seus ouvidos não estão, ó Deus, tapados.
Ele habita no alto e no santo lugar, mas habita com o aflito, com o contrito. Ele ergue do pó o desvalido e o necessitado. Então, em nome do Senhor Jesus, aquele que um dia esteve aqui, fez milhões de milagres, vários milagres, porém ele não mudou, ele continua ativo. Ele deixou conosco a autoridade de determinar a cura dos enfermos, a libertação dos oprimidos. Então eu oro, ó Deus, para que esta pessoa que está sentindo-se mal neste momento, que entre nela o teu poder, entre nela o poder do Senhor, aquele poder que revigora, o poder que revigorou aquele cego, devolvendo-lhe a visão, o poder que tem revigorado a muitos, ó Deus. Que esse poder entre no corpo dessa pessoa que me ouve, me acompanha agora, e ela seja curada, seja liberta desse espírito opressor, seja liberta desse mal, ó Deus, desse peso da alma, dessa angústia, seja liberta, ó Deus, dessa opressão. Ó Deus, que haja paz nessa casa. Ó Deus, essa casa que parece que há uma trevas, ó Deus, há uma trevas que habita nessa casa. É briga para tudo quanto é lado, é discussão, copo quebra, prato quebra, a luz queima. Senhor, parece que as trevas têm dominado essa casa. Em nome do Senhor Jesus, trevas, saia dessa casa agora, saia desse lar agora, saia dessa família agora, e que esta pessoa receba o tocar das tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a glória não é minha, é tua, meu Deus, porque o Senhor está vivo, é tua. Essa pessoa ser curada, ela ser liberta, ela, ao encerrar essa oração, ela sentir-se leve. Toda a honra e glória é tua, porque eu estou sendo apenas um canal para que chegue até ela essa bênção, ó Deus. Mas o Senhor é a fonte. Ó meu Pai amado e meu Pai querido, eu determino em nome de Jesus que essa pessoa seja abençoada, que esse copo com água seja abençoado, e quando ela beber, ela sinta algo entrando nela e lavando, limpando e a tornando leve, uma mente limpa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, minha amiga, você pode pegar essa água e beber, e pode usar ela também para temperar lá o feijão, a comida, né? Porque se você pegar essa água e talvez você for dar direto para o seu familiar, ele não vai aceitar, vai dizer que é besteira. Mas você pode usar essa água para colocar no café, para abençoar o café, para abençoar, refogar o arroz lá no feijão e compartilhar com a sua casa. E você vai ver o poder de Deus se manifestando. E eu gostaria de dizer para você que muitas pessoas ignoram Jesus. Vê Jesus como um carpinteiro. Vê Jesus como filho lá de um carpinteiro, um homem qualquer. E não creem. Mas Jesus, ele é o Salvador da nossa alma. Ele é o nosso Salvador. Muito mais do que um milagre para esse corpo, ele tem um milagre para a nossa alma, que é a vida eterna. E que nós podemos encontrar essa vida eterna quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E passamos a ler essa palavra e acreditar nela. Eu estava aqui agora na sala lendo minha Bíblia, aí eu vi algo maravilhoso. Eu olhei aqui para o quarto, minha esposa lendo a Bíblia. O meu filho no quarto dele lendo a Bíblia. Todo mundo lê na Bíblia. Aí eu lembrei do Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoada a casa do homem que teme ao Senhor. A bênção da sua vida está nas tuas mãos. Não jogue fora como muitos têm jogado. Leve Jesus para a sua vida. Leve Jesus para a sua casa.
Coloque Jesus na sua mente. Coloque e você vai ver a mudança acontecer. Saiba de uma coisa, meu amigo e minha amiga, meu irmão. O arrebatamento da igreja de Jesus vai acontecer e este mundo vai ter o fim. Porém, nós temos em Cristo Jesus a condição de estarmos resguardados com Ele para vivermos a eternidade. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.